onde Nimrod prefigurava o anticristo, usurpando o controle absoluto. A usurpação do poder é um dos sinais do anticristo. Se a humanidade adere à rebelião, os anjos das trevas vencem. Então, para vencer, eles precisam escravizar a humanidade. Na tentativa em Babel, Deus interviu, confundindo as línguas, para que a repetição da rebelião não acontecesse antes do tempo ordenado para isso, que será no fim dos tempos. É quando a rebelião contra Deus irá se repetir como ocorreu antes do dilúvio. No período logo após o dilúvio, os nefilim sobreviventes ou recriados usurparam todas as dinastias reais que surgiram. A dinastia amalequita, a egípcia, a acádia, a suméria, a mitane, a hitita e as mesopotâmicas, por exemplo, eram todas de nefilim. E suas linhagens ainda existem hoje em famílias reais. A maioria das famílias reais de hoje tem suas genealogias para provar isso, pelo menos conforme o que elas dizem. Essas famílias têm também seus genealogistas contratados, e o autor Lawrence Gardner já escreveu vários livros sobre o assunto. Os genealogistas especializados em realezas afirmam conseguir identificar linhagens até a época pré-histórica, até o tempo dos gigantes. Por isso, eu classifico essas linhagens de realezas atuais como descendentes de Nefilim, pois o propósito delas, através da história, tem sido o de se manterem puras para eventualmente produzirem o anticristo. No meu livro, eu argumento que o anticristo do fim dos tempos será apresentado como descendente de dinastias que remontam aos gigantes. Contudo, uma pergunta recorrente é a seguinte: por que gigantes propriamente ditos não existem mais, nem pessoas com caras semelhantes às de serpentes? Existem duas teorias para explicar isso, mas antes de falar delas, sugiro aos leitores que, se tiverem uma chance, visitem a exposição sobre o rei Tutankhamon e observem a estátua de Akhenaton, de aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Em sua face podem ser reconhecidos vários traços de semelhança com cabeças de serpente. Também no legado arqueológico pré-histórico, além do egípcio, encontramos vários crânios alongados, tão recentes como o de Akhenaton. Segundo uma das teorias, mesmo tentando se manter tão puras quanto possível, essas dinastias precisam se misturar periodicamente com a raça humana para evitar doenças e problemas genéticos, levando a uma gradual diluição de suas características físicas originais, aproximando-as da aparência humana a longo prazo. A outra teoria, que aprecio menos, é de gênero específico e fala dos nefilim como reptilianos, que teriam poder de metamorfose. Suponho que isto seja possível, mas não me simpatizo com essa teoria, que tem muitos seguidores. Essa teoria afirma que os reptilianos podem se metamorfosear perfeitamente em humanos sempre que querem. Acho que essa teoria é apenas especulativa, pois nunca encontrei prova dela. Também especulativa é a teoria de que as dinastias principais descendentes dos Nefilim são aquelas cujos membros têm fator sanguíneo RH negativo. Não há nada que prove isso, apenas indício devido à raridade do fator RH negativo. Esses membros não oferecem seu sangue para pesquisa, ou se o fazem, é apenas internamente, pois não querem isso divulgado. Mas, no campo da mitologia, essa tese aparece em referência ao que seria uma marca dessa linhagem no sangue ou no DNA. Os próprios membros das dinastias parecem acreditar nisso ao chamarem essa marca de o gene de Ísis. Lembrem-se que na mitologia egípcia, Ísis era a esposa de Osíris, ambos deuses ou anjos caídos. Eles produziram Nefilim com os mesmos nomes,
de onde teriam surgido essas linhagens. Para o fim dos tempos, o plano deles é se ajuntarem, reunirem a elite dos membros que têm esse DNA de Ísis para reinarem no mundo sobre os humanos comuns que desprezam e no lugar deles. Quando desdobramos essas especulações ao longo do livro, acompanhando a versão deles da história, somos levados a observar o que essa elite e dinastias principais andam fazendo hoje. O mundo de hoje está sendo preparado para um governo global. Está sendo preparado para o fim dos tempos através do trabalho de sociedades secretas, de outras religiões e dessas linhagens. Porque essa elite quer provocar o fim dos tempos, quer que o anticristo venha logo e planeja para isso. Eles preferem que aconteça no tempo deles, em qualquer tempo menos o tempo ordenado por Deus, mas aceitam o tempo ordenado se não tiver outro jeito. E parece que terão que aceitar. Se começarmos a procurar pelo que está dando os contornos da política de hoje, dando forma aos sistemas de crenças, aos sistemas educacionais e a toda a propaganda que circula por aí, são os mesmos simbolismos, crenças e organizações que estavam envolvidas nisso antes. Se voltarmos à pré-história, tínhamos um governo global no sistema de crenças do mito de Atlântida, onde ficava a sua sede. Essa elite está tentando agora recriar esse governo. Curioso como estamos hoje sendo inundados com essa mitologia, que inclui a crença de que o mundo deve ser repartido em 10 reinados, como era no mundo pré-diluviano, onde 10 Nefilim reinavam. Estamos sendo inundados com o mesmo simbolismo, porque eles querem recriar a Atlântida na nova era e trabalham para isso. Francis Bacon, famoso filósofo e político inglês, que era maçom em Rosa Cruz, escreveu um livro intitulado A Nova Atlântida. Nesse livro, ele descreve uma nova era dourada em que haverá um governo global associado a uma religião mística governada por um líder. Esse livro serviu de inspiração para a criação da Sociedade Real Britânica, onde a ciência contemporânea é promovida. Essa sociedade foi criada para avançar não só as ciências, mas também as religiões que adoram o grande arquiteto do universo, a quem eles chamam de Lúcifer. Quando entendemos que todos os sistemas educacionais, os sistemas de crença e de entretenimento estão conectados e inspirados pelas mesmas organizações, não é surpresa vermos se desenvolver hoje o conceito de governo global. É um conceito antigo. Eles querem um governo único que possam controlar, como tinham em tempos pré-diluvianos e em Babel, com um sistema único de idolatria solar, conhecido antigamente como o sistema babilônico, com um rei que usurpará o poder dos demais, como um Nimrod moderno. Eles estão trabalhando para instalar esse governo, e se olharmos no livro de Daniel e de Apocalipse, encontramos a profecia de 10 chifres, 10 reis ou reinados, ou 10 impérios. Essa é a mitologia de Atlântida manifesta, mas como previsão profética na Bíblia. Novamente vemos a mesma história sendo contada com o mesmo final, mas sob diferentes perspectivas, pois há uma diferença essencial: quem vai ganhar? Observamos um governo global sendo formado, mas não por meio de um líder como Stalin ou Hitler. O plano é fazer esse governo emergir antes como uma plataforma, da qual o anticristo será capaz de tomar o controle na hora dele. Podemos ver entidades como a NAFTA, a União Europeia e outros blocos de nações se formando. Não precisamos procurar por 10 nações específicas, quando 10 grupos ou blocos de nações se encaixam melhor. 10 regiões que poderiam de alguma forma se unir, fazendo-se representar por uma autoridade cada, capazes de então formar um governo global. Mas, assim como antes, para que isso funcione, teremos que ter uma religião mística universal como parte do esquema. É por isso que vemos tomar forma uma guerra contra o cristianismo. Em breve, como as constituições que estão sendo concebidas com isso em mente,
Estas serão usadas para perseguir e marginalizar a cristandade e tudo sobre o cristianismo. Isso porque cristãos e outros monoteístas são os últimos obstáculos para esse plano. Essa elite vem progressivamente implementando seu plano através de ideologias esquerdistas com rótulos aparentemente benignos de progressismo. Eles já tentaram executar esse plano antes, sendo a última tentativa durante a ascensão do nazismo no Terceiro Reich. Eles tinham a figura do anticristo, a religião mística, o reino de 1000 anos que pretendiam recriar, a matança de um povo monoteísta, o povo judeu, que seria seguida pela matança dos cristãos. O Terceiro Reich foi um protótipo fiel do que foi o reinado de Nimrod. E, mais uma vez, o que ocorreu antes vai se repetir. O plano é executado através de sociedades secretas. Você deve se recordar que já mencionamos a maçonaria antiga. Pois bem, Nimrod foi o primeiro fundador dessa ordem secreta em Babel. Ele escreveu sua primeira constituição, que foi depois reorganizada e reformatada em Heliópolis, no Egito. E essa mesma organização, com suas várias ramificações, tem sobrevivido desde então. Ramificações como a dos Rosa-Cruzes, da maçonaria moderna, ressurgida no século XVIII, dos Illuminati e outras que delas derivam. Isso inclui as religiões gnósticas, das quais surgiram a teosofia e as religiões da Nova Era. Dentre os grupos derivados, reconhecemos os Bilderbergers, que usam dinheiro novo para influenciar o mundo em encontros secretos, e a Sociedade Bohemian, que se reúne anualmente na Califórnia da mesma forma. Esses grupos que operam com dinheiro novo não fazem parte das dinastias principais. Entendemos que estamos diante de hierarquias aqui. A maçonaria tem vários graus e no último grau o maçom se torna iluminado. E dentre os que chegam nesse ponto, os Illuminati recrutam adeptos. São recrutados alguns da linhagem dinástica, capazes de prosseguir com mais iluminação e se tornarem candidatos a serem recrutados pelos Rosa-Cruzes. Acima dos Rosa-Cruzes há o Conselho dos 300, que tem origem nas 13 famílias das dinastias principais de linhagem que consideram pura. E na cúpula desse Conselho de 300, 3 são mantidos sempre preparados para assumir a posição de anticristo, dentre os que foram formados desde criança para isso. Dentre outras organizações que essas sociedades secretas e famílias principais sustentam, podemos citar a Sociedade Caveiras e Ossos. Esta é formada entre alunos da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, recrutados de famílias norte-americanas de pseudo-sangue azul. Pseudo aqui no sentido de não serem de linhagem tão pura como as europeias das dinastias principais. Membros dessas famílias tendem a se casar entre si e os recrutados para a caveira e ossos acabam via de regra no alto escalão do governo dos Estados Unidos ou na direção de instituições que controlam de alguma forma esse governo. Muitos deles passam primeiro por outra organização, o Conselho de Relações Exteriores, o CFR. A maioria dos comentaristas e formadores de opinião que aparecem em entrevistas e programas políticos na mídia corporativa são membros do CFR, cuja missão é a implementação do governo global. E não é só o CFR que tem essa missão. Também o grupo Bilderberg, que atua sob a perspectiva da Europa e cujo principal produto até aqui foi a formação da União Europeia, bloco de nações que já mencionamos. Esses blocos se qualificam como entidades que estariam entre os 10 chifres ou reinados que formarão o próximo governo global. Outra organização que pode ser reconhecida com o mesmo propósito é a Comissão Trilateral, criada pelos Estados Unidos, Europa e Japão nos anos 70. Existem muitas outras organizações com propósitos associados ou semelhantes, formando um verdadeiro Leviatã, uma rede tão imensa que é difícil imaginar sua extensão. Mas podemos destacar uma delas como emblemática: o Clube de Roma. Organização criada nos anos 60 para promover a formação de um governo composto por, adivinhe,
10 blocos de países ou impérios cobrindo o planeta. Nessa rede, o Clube de Roma se posiciona acima do Grupo Bilderberg e bem próxima do Conselho dos 300, com membros de linhagem pura muito poderosos. O Clube de Roma não quer apenas 10 impérios. Quer também algo que pode parecer controverso: políticas que consigam tanger massas humanas para fazê-las se comportar como se fronteira entre países não existissem. Uma das políticas concebidas para isso foi a do ativismo ambiental que eles financiam. Outra foi a política malthusiana de insuflar o medo coletivo e apocalíptico dos efeitos da superpopulação, incluindo aí a teoria do pico na produção de petróleo, que é usado para manipular mercados. Outra curiosidade sobre o Clube de Roma: independente de você acreditar ou não na ideia de aquecimento global causado pelo ser humano, essa doutrina vem deles. Resumindo, sua missão é tanger as massas humanas para o domínio de um governo global. Assim, as instituições dessa rede trabalham juntas, inclusive através do tempo. Se voltarmos ao tempo anterior ao ressurgimento da maçonaria, vamos encontrar uma organização denominada Ordem dos Templários. Fundada pelas mesmas organizações e dinastias, o principal feito da Ordem dos Templários foi criar a indústria bancária moderna. Com as ideias de cheque e de letras de câmbio, seus membros se tornaram ricos com a atividade de emprestar para as monarquias financiarem suas guerras. Quando a Ordem dos Templários foi criminalizada e perseguida e desbaratada, eles tiveram que se reorganizar em vários outros grupos. Foi quando a maçonaria ressurgiu na Escócia, recuperando o lado político da extinta Ordem Templária e crescendo com a expansão dos impérios britânico e francês. Mas a Ordem Templária precisava também recuperar seu lado financeiro. Havia na Alemanha uma família que trabalhava para uma das linhagens puras e que foi recrutada para essa função: a família Bauer. Quando os Bauer se tornaram ricos e poderosos banqueiros, um deles se mudou para a Inglaterra e decidiram mudar de nome, para um nome que muitos agora reconhecem: os Rothschild. Formados para financiar essas organizações e dinastias, para isso os Rothschild também recrutaram famílias nos Estados Unidos. Dentre elas os Carnegies, os Warburg, os Morgan e particularmente os Rockefeller. Todas essas famílias de banqueiros americanos foram financiadas pelos Rothschild e permanecem leais a eles. Essas formam o núcleo das famílias americanas que chamamos de pseudo-sangue azul, como também podemos classificar os Rothschild, cuja linhagem não é tão pura quanto a dos seus patronos europeus, que os integraram em sua linhagem após a desintegração dos Templários. Observe que todos ou quase todos os bancos centrais no mundo são possuídos por bancos e não por governos. Os Rothschild possuem a maioria dos bancos, inclusive os bancos que formam a sociedade que controla o Fed, equivalente a Banco Central nos Estados Unidos. Com isso, os lucros da indústria bancária na maioria dos países, particularmente nos Estados Unidos, podem ser transferidos para fundos que não pagam impostos e não devem transparência à sociedade. Por exemplo, o Fundo Rockefeller, o Fundo Morgan e inúmeros outros que são usados então para promover os conceitos, a agenda e as ideias de seus patronos. Para promover a aceitação de um governo global, a implantação de políticas educacionais nesse sentido e tudo que estiver em sua agenda, para isso esses fundos são investidos. Nas nossas universidades, nas escolas de hoje, no que aparece na mídia corporativa, opera o fluxo de lucros bancários desses fundos, livres de impostos e de investigações. Então, o que fazer? Por trás de qualquer organização, olhe para a simbologia. Veja se há algum nome derivado de Lúcifer ou de seus símbolos. Por exemplo, Lucent é o nome de uma companhia de tecnologia digital que tem como marca um dragão vermelho e como endereço o número 666 em sua sede. Essas organizações são muito arrogantes, mas as pessoas não notam.
Precisamos nós, entretanto, entender a linguagem com a qual elas estão nos comunicando. O que elas estão tentando fazer por ora é deixar as pessoas acostumadas com o conceito, para que não se sintam surpreendidas quando da realização. Para que, quando o governo global acontecer, você esteja acostumado. Para quando um governo se tornar socialista, você esteja acostumado, pois terá visto a ideologia por toda parte, com rótulos benignos. Também a ideia de que o cristianismo é uma religião na qual não se pode confiar, que o Novo Testamento não é exato, é doutrina que estão tentando implementar. E quando você se depara com o simbolismo de mitos atuais, como por exemplo o mito dos alienígenas, veja qual a religião que está por trás. É o misticismo oriental. Também por trás da teoria evolucionista está o misticismo oriental. Eis um conceito místico que não trata apenas do indivíduo que vive e morre. Trata da recriação, onde seu espírito irá evoluir ao longo do tempo para se tornar um Deus. O espírito pode ser substituído pela espécie para os ateus. É um sistema de crenças diferente, mas é a mesma doutrina rebelde pregada no Éden. Coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e você pode se tornar como um Deus. A doutrina inteira consiste em tentar nos enganar, para crermos que podemos nos rebelar contra quem eles chamam de Deus mau e seguir quem eles chamam de Deus bom, Lúcifer, para podermos evoluir até nos tornarmos deuses. Ou para vibrarmos como isso, como a religião da nova era sugere. Por quê? Porque você merece, você faz parte da linhagem certa, você foi educado, você tem todo o conhecimento secreto que eles te forneceram. Porque eles creem que conhecimento é essencial para a evolução rumo à própria divindade. Tudo que você vê e ouve hoje requer reflexão e questionamento crítico. Por que isso está sendo apresentado dessa maneira? Quando você começa a se questionar assim, você passa a entender o que está acontecendo. Já o objetivo nosso aqui não é apenas que você possa entender e decodificar o que está acontecendo, mas também que mais pessoas possam entender e decodificar. Porque todos nós vamos ter que fazer uma escolha. E para poder escolher apropriadamente, entender o que está acontecendo será fundamental. Porque somos alertados em profecia que até mesmo os eleitos seriam enganados, se possível fora. Isso significa que alguns líderes religiosos podem ser enganados. Quem irá tentar nos enganar o fará pela perspectiva religiosa, pois a única forma de transformar uma religião politeísta mística em uma religião universal é destruindo o cristianismo. Eles virão até nós e é por isso que eles escrevem livros como o Código de Da Vinci. É por isso que se vê tanta coisa acontecendo para nos colocar contra a fé cristã. Eles virão nos apresentar o que consideram provas de que Jesus não morreu na cruz. Isto é pura crença gnóstica, a de que Jesus não é o Messias, mas um mero profeta, igual a Buda ou outros profetas do passado. Eles irão atacar a doutrina da ressurreição e do nascimento virginal. Eles irão atacar o ministério de Paulo, que é a base da maior parte do Novo Testamento. Eles precisam destruir esses conceitos e eles acreditam que possuem as provas para isso. Essas supostas provas fazem parte dos mistérios em suas tradições e a menos que você esteja totalmente preparado e entenda do que eles estão falando, você também poderá ser enganado. Então, estude a pré-história, leia os livros, aprenda a decodificar os tempos, se possível distribuindo esse vídeo.